Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Revide. E vamos começar o podcast desta semana com uma boa notícia para os negócios na cidade. Foi a vinda a Ribeirão Preto do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes. Ele veio lançar um edital para projetos de inteligência artificial. Serão 80 milhões em recursos para desenvolvimento de tecnologias nos setores do agronegócio, saúde, indústria, turismo e cidades inteligentes. Os recursos serão concedidos por meio da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Serão distribuídos 20 milhões para cada área temática do edital. O evento, realizado na Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, contou com a presença do presidente do FINEP, o general Valdemar Barroso, do presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, Dorival Balbino, e do presidente do Supera Parque, o ex-secretário municipal da Saúde, Sandro Scarpellini. O presidente da CIRP disse que a entidade tem feito um trabalho de apoio a todas as empresas que querem se desenvolver e que esse tipo de ação do Ministério é muito importante para as indústrias e para a atividade empresarial. O ministro Marcos Pontes ressaltou a importância do investimento em tecnologia. Segundo o ministro, para o país ser competitivo no cenário internacional, precisa de inovação e talentos dispostos a empreender. Quando se fala de inteligência artificial, estamos falando de inúmeras possibilidades. Este edital, em particular, entra em 5 áreas e poderá acelerar os processos de desenvolvimento de startups. É esse tipo de tecnologia que vai permitir a análise de um número muito grande de dados, melhorar o acesso a diagnósticos em todo o Brasil, melhorar a eficiência das indústrias e a produtividade no campo. E estas 5 áreas têm uma importância gigantesca nesse momento de recuperação da pandemia, exemplificou o ministro. Empresas brasileiras, individualmente ou em conjunto, interessadas, podem realizar as inscrições até junho deste ano, no portal do FINEP. O prazo para execução do projeto deve ser de até 3 anos, prorrogável a critério da FINEP e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Murilo, uma boa notícia para quem está nesse meio das startups e no negócio da tecnologia. O recurso é a fundo perdido. Agora, o nosso papel como imprensa é acompanhar se realmente esse recurso chegará aqui e nas mãos dos empreendedores. Sim, a começar, os recursos são importantes porque as 5 áreas estabelecidas pelo Ministério, tem muito a ver com Ribeirão Preto, que é principalmente o agronegócio, a saúde, a indústria e as cidades inteligentes. Inclusive a Prefeitura de Ribeirão Preto já tem algumas iniciativas nessa área, para desenvolver a questão de cidades inteligentes, principalmente relacionada à inteligência artificial. O que nós precisamos agora observar, é porque existe um trâmite burocrático que precisa ser feito, ou seja, as entidades de Ribeirão, as empresas e demais órgãos envolvidos precisam aproveitar esse recurso elaborando bons projetos, porque somente os bons projetos é que poderão ser contemplados com esses recursos aí. Mas é uma boa notícia para a cidade e para a região, sem dúvida. Revide. Voltando ao problema das obras paradas, a Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou que a empresa Alta Engenharia venceu a licitação para concluir a implantação dos corredores de ônibus nas avenidas Dom Pedro I e Saudade, na zona norte do município. Foi iniciada em 2020 e está parada desde 2021. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, o remanescente da obra foi licitado no valor de 30 milhões e a ordem de serviço ainda não foi assinada. Além disso, a Secretaria informou que informações sobre o novo cronograma de execução e a estimativa do prazo de entrega dependem da finalização dos trâmites e da assinatura da ordem de serviço, que deve ocorrer nas próximas semanas. Para relembrar um pouco da história dessa obra, a implantação dos corredores de ônibus dos eixos da Dom Pedro I e a da Avenida Saudade começaram a ser executadas em janeiro de 2020, com previsão de entrega em fevereiro de 2021, e o orçamento era de 39 milhões de reais. As obras que fazem parte do programa Ribeirão Mobilidade estão paradas desde outubro de 2021 e com 50% do projeto concluído. Murilo, agora é esperar que a obra termine, que certamente vai custar muito mais do que o primeiro orçamento do primeiro edital. A primeira
coisa que se observa, né, Bel, é que esses corredores de ônibus estão bem caros, né? 30 milhões de reais para fazer 2 corredores de ônibus, né? Tendo em vista que não são obras assim que demandam uma grande interferência, né, uma grande estrutura, parece um pouco elevado esses custos. De qualquer forma, já tem muita gente questionando a situação, principalmente da Dom Pedro, primeiro lá no Ipiranga, que é uma avenida muito estreita, que ela tem capacidade para 4 carros ali, 2 em cada sentido, e se entrar um corredor de ônibus vai ficar muito apertado. Tem muita gente, muitos especialistas que já estão sugerindo que a Dom Pedro seja uma mão única, né? Ou no sentido centro-bairro, ou no sentido bairro-centro, porque quando esse corredor de ônibus for implantado lá, vai acabar criando um outro problema. Pois é, mas é uma discussão antiga, mas eu acho que você falou uma coisa da outra vez que a gente falou sobre as obras paradas, é que quando a obra fica pronta, todo mundo esquece esse período de atropelo que normalmente uma obra urbana causa. O que eu penso, o que eu percebo é assim, que falta muita transparência, né? Que era uma coisa que tinha que ter mais transparência por parte do governo municipal, no sentido de mostrar. É uma obra que começou com um orçamento de 39 milhões, 50% pronta, e agora vai custar mais 30 milhões. Então eu entendo que ela se gastou quanto, né? De quanto se gastou nesses 50%. E aonde vão esses, já que são 30 milhões, né? Teria que explicitar isso aí. Aonde vão? Como serão gastos esses 30 milhões? Porque quando você olha, por exemplo, o que já está sendo feito, que são intervenções nos canteiros, no asfalto, né? E não é um trecho, por exemplo, no Tanto da Saudade, não são trechos muito longos, esse valor aí parece um pouco exagerado. Vamos esperar para a gente ver o andamento da obra. Vamos observar. Revide. Agora vamos passar a algumas outras notícias relevantes na semana. O Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, juntamente com a ONG Arco-Íris, promove o primeiro mutirão para a retificação de nome e gênero de pessoas transexuais de Ribeirão Preto. A iniciativa vai ter início agora no dia 25 de março e vai até às 13 horas do dia 26, que é sábado. Os interessados deverão comparecer ao NPJ da Estácio com os seguintes documentos em mãos: RG e CPF, certidão de nascimento atualizada, comprovante de endereço de Ribeirão Preto e comprovante de renda, sendo olerite ou carteira de trabalho. O atendimento presencial seguirá as normas de segurança sanitárias vigentes. O uso da máscara é obrigatório em todas as dependências da unidade. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 016 3523 4101. Muito interessante, né, Murilo? Abrir essa possibilidade das pessoas que são trans poder legalizar essa condição, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa, sei lá, era João, virou Maria e no documento continua João. Então isso é um problema de identificação e de identidade muito sério, muito grave, que a gente acompanha nas notícias que a gente cobre sobre a problemática aí dos trans, né? A diversidade, né, não tem volta, embora algumas pessoas reclamem, alguns setores mais conservadores protestem contra isso, né? A diversidade está posta, ela é assegurada pela Constituição, por decisões do Supremo, né? E é preciso respeitar as escolhas individuais de cada pessoa, né? A pessoa que vai determinar se ela se sente mais confortável com um nome masculino, um nome feminino, né? Isso é uma opção de cada um e cabe à Justiça, ao Poder Judiciário, aos órgãos do governo acatar e acolher essas opções que as pessoas fazem. Revide. A Polícia Federal deflagrou nesta semana a Operação Marcários, em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo, através do GAECO de Ribeirão Preto. A operação visa combater a prática dos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Criminal da Justiça Estadual da Comarca de Ribeirão Preto. O grupo investigado abriga empresas de fachada com sócios laranja com a finalidade de criar um sistema financeiro empresarial destinado a disfarçar a origem dos recursos ilegais. Pelo 2º ano consecutivo, Ribeirão Preto ficou em 34º lugar no ranking de água e esgoto do Instituto Trata Brasil. A pesquisa iniciada em 2020 analisou os 100 maiores municípios brasileiros em relação à coleta e tratamento de água e esgoto. Nos indicadores de atendimento total dos serviços de água e esgoto, o município registra coberturas acima de 99%, com indicador de 49% de perda na distribuição, que representa cerca de 803 litros de água perdida
atendidos por ligação diariamente. É um registro para esse número, né? Impressionante. Ou seja, de cada 2 litros que a gente retira do aquífero Guarani, 1 vai fora, né? É uma perda extremamente elevada essa aí de quase 50%. Segundo o professor Marcelo Pereira de Souza, titular na área de Política e Gestão Ambiental da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, é preciso cuidado na análise do ranking. O especialista explica que o Instituto trabalha com informações do Sistema Nacional de Informações, que é preenchido voluntariamente por parte dos municípios e empresas de saneamento. Portanto, é preciso examinar com certa parcimônia. Revide. Paulo Apolinário, o novo editor da revista Revide, vai falar sobre a edição desta semana, que terá a versão impressa. Quais os temas mais relevantes da edição, Paulo? Oi, Bel, Murilo e ouvintes do RevideCast. Então, na matéria de capa da Revide desta semana, abordamos o Dia da Constituição, que é celebrado agora no dia 25 de março. Na matéria, juristas de Ribeirão Preto debateram a importância da Constituição para a democracia brasileira. Na entrevista da semana, um especialista em relações internacionais analisou como a tecnologia trouxe novos contornos à guerra na Ucrânia. E para os jovens, tem uma matéria sobre como o estilo musical trap influencia na moda e no comportamento. Ainda tem matéria sobre saúde, gastronomia e muito mais. Então garanta já seu exemplar ou acesse revide.com.br e fique por dentro das novidades. Revide. E a Gabriela Maulin, a nova editora do portal, que vai nos contar quais os destaques da semana e as matérias mais lidas, Gabriela. Olá, Bel, Murilo e ouvintes do nosso RevideCast. Além das notícias que já foram faladas no podcast de hoje, tenho mais 2 que foram destaques nessa semana. Uma delas é o anúncio da volta dos concertos da USP Filarmônica. A série mensal intitulada de Concertos USP terá início no dia 29 de março, às 20 horas, no Teatro Pedro II. Os concertos da USP Filarmônica acontecem de forma livre e gratuita e não necessitam da apresentação de ingressos. Para entrar no Pedro II, é necessária somente a comprovação das 2 doses da vacina contra a Covid-19 ou o PCR negativo. Também nessa semana, os postos de atendimento ao trabalhador de Ribeirão Preto e Sertãozinho de Jabuticabal divulgaram 575 vagas de emprego. Essas oportunidades podem ser conferidas em revide.com.br. Basta você acessar a nossa editoria Empregos. Para mais notícias de Ribeirão Preto e região, basta você acessar o nosso portal. Por hoje é só e até a próxima. Revide. Professor Cleido Vasconcelos vai dar uma indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. Olá pessoal, hoje estou aqui embaixo de uma árvore no meu recreio das aulas. Passarinhos cantam ao fundo, pombinhas estão nas árvores e que mais? Só isso. Então esses barulhos assim eu resolvi incorporar ao ambiente em meu podcast. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, mas agora é bom amanhã. Hoje falaremos de um filme chamado passarinho? 6 minutos para meia-noite. Um filme que se passa na Inglaterra um pouquinho antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E existe na Inglaterra um colégio tradicional somente com moças alemãs que defendem uma raça ariana, e a inteligência inglesa está meio desconfiada que aquilo lá pode ter a ver com o nazismo, que está bombando, mas ainda não foi decretada a guerra entre Inglaterra e Alemanha e todos os restos, ainda não começou a Segunda Guerra. E aí eles mandam um professor para lá que tem que investigar qual que é desse colégio. Se é uma escola em que tem espiões que espionam as bagaças lá do governo inglês para mandar para a Alemanha ou não. E o professor vai para lá e se envolve numa intriga de, como eu diria, de espionagem, suspense e terror. Terror não, terror eu fui na barca, mas não tem terror não. E é muito legal, é um filme assim que você vai, você acompanha, você torce pra quem vai fugir, você torce pra quem você não quer que vai fugir. Bem legal, tá? Nada de grandiosamente, um filme que vai mudar a sua vida e você vai ser uma pessoa diferente depois que você assistiu. Mas é bem legal e vale a pena assistir. Eu assisti, não sei não onde mais, mas não foi no Netflix não. Ou foi? Não sei, vocês procuram lá, tá? Tchau! Revide.
E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. A terra grita, e o grito da terra é o grito contra o desmatamento, é o grito contra as queimadas, contra a extração predatória de minérios. O grito da terra, grito dos pobres, este tema ecologia, é o título do livro de Leonardo Boff, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. Editado pela Sextante, ele traz extremamente atual todos esses conflitos desvendados por essa terra que tudo nos dá, essa terra que precisa sim ser defendida, que precisa sim ser cuidada, essa terra cujo grito tem se feito silêncio, cujo grito não está sendo ouvido, essa terra tão bem descrita por Leonardo Boff como a mãe terra, a mãe natureza, esse grito dos pobres, esse grito dos povos da floresta, esta recomendação de leitura deste teólogo que aprofundou o tema terra. Leonardo Boff é mais do que um grande pensador brasileiro, é hoje um defensor da terra, um defensor desta terra do nosso imenso Brasil. Revide. E hoje eu não preparei nenhuma dica de podcast e nem de livro. Os leitores ouvintes vão ficar sentidos. Mas aí semana que vem eu prometo que eu vou trazer algumas indicações legais. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone, está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. A produção é do Pedro Henrique Pascoaloto. Você ouviu Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.